Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4. João capítulo 4. Enquanto você abre a Bíblia, João capítulo 4, do versículo 1 em diante, apenas ressaltar que em outubro, 16, 17 e 18 de outubro, nós teremos aqui na nossa igreja a conferência de mulheres. Então, no final do culto, ali na rampa, você pode fazer a sua inscrição, não deixe para a última hora. Em breve a gente vai divulgar quem são as preletoras, mas com toda certeza vão ser dias muito especiais e você que é mulher pode reservar a sua vaga ali no final, tá bom? João capítulo 4, essa é uma passagem muito conhecida, eu vou ler na NAA. Eu pedi para vocês abrirem e esqueci de abrir. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sem os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Então disse Jesus: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. E o último versículo 21, Jesus respondeu, 21, 22. Mulher, acredita no que eu digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado por essa noite. É uma noite de alegria, é uma noite de sustento no Senhor, onde o Senhor é o guardião da nossa esperança, da nossa fé. Obrigado pela oportunidade de nós servirmos uns aos outros. Obrigado pela oportunidade, o privilégio de adorar ao Senhor, trazendo o Senhor de volta para o trono do nosso coração. Obrigado pela possibilidade de abrirmos a palavra, lermos o texto, sermos expostos a essa realidade e sermos confrontados, confortados e transformados pela Tua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Estão felizes, meus irmãos? O título desse sermão é A Reconciliação. Essa semana, o Tito é o meu filho mais velho, ele tinha uma lição de casa para fazer, e era um desenho de algo que eles estão estudando.
E aí a gente acordou bem cedo para ir para a escola. Ele começou eu deixei ele num lugar para poder fazer os desenhos que ele precisava fazer, e fui trocar a Olivia para ela ir para a escola também. Dá um tempinho, uns 10, 15 minutos, ele vem com a cara de choro, com algo escondido atrás da mão, com a boquinha meio tremendo, e falou assim: papai, eu acho que eu não quero ir para a escola hoje. E não sei se você sabe, a gente está com um filho recém-nascido em casa, e qualquer oportunidade de ter um filho fora de casa já ajudaria muito. E naquela hora eu pensei: meu Deus, me dá estratégia, força, essa criança não pode ficar em casa. Eu preciso de 4 horas para restabelecer minha vida, colocar minha vida de volta no lugar, trabalhar, não ficar pobre. Falei: filho, por que você não quer ir para a escola? Me fala, filho de Deus, criatura do Altíssimo. Ele falou assim: papai, eu errei o desenho, mas eu errei feio, e eu não quero mostrar esse desenho para a professora. E aí ele traz o desenho assim, e ele tinha errado bastante mesmo. Aí eu falei: filho, o papai consegue consertar, eu te prometo, faço tudo para você ir para a escola. Eu vou consertar esse desenho. A ideia era fazer um desenho por cima do desenho errado que ele fez. Eu me senti aquele tatuador, quando a pessoa vai remover o nome do ex-namorado, chega com o nome assim: ó, o que você faz com esse Jefferson que está aqui no meu braço? Eu me senti essa pessoa que tinha a possibilidade de fazer um desenho por cima, e eu fiz, e ficou lindo. Ele achou o máximo, ele falou: perfeito, papai, vamos para a escola. Eu falei: glória a Deus, Deus está comigo, Deus está comigo. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade de entrar no caminho do meu filho e dizer que nem todo desenho que ele faz com canetinha é tão definitivo assim. Fiquei feliz com a oportunidade de dizer para ele que ele pode se encontrar com alguém que vai ressignificar talvez um desenho errado. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente tentou tanto, escrevemos a nossa história com uma canetinha que a gente acha que foi tão definitiva, que a gente não consegue consertar algumas coisas. Às vezes você está nos visitando aqui, chegou aqui, e você tem a sensação de que nada mais é possível consertar na sua vida, porque você tentou, fez um desenho atrás do outro, fez um desenho para consertar o que estava errado e ficou pior ainda. Mas o Senhor nos encontra. Nós estamos diante de um texto de uma mulher que tentou escrever a sua vida, escrever a sua própria história, errou 1, 2, 3. Essa mulher, ela já tinha tido 5 maridos, e agora o marido que ela estava, nem a pessoa que ela estava, nem marido dela era alguém que já tinha tentado, desistido. Então, falou assim: quer saber, eu vou abrir mão dessa coisa de casamento, porque isso não é para mim, mas eu vou conseguir, mas eu ainda vou continuar tentando suprir as minhas carências. Nós estamos diante desse texto, e a ideia é a gente falar sobre como Jesus reconciliou essa mulher novamente com o Pai, dizendo que não há desenho, não há rabisco tão definitivo assim, que o Senhor não possa corrigir e fazer um desenho melhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar isso em 3 aspectos. A primeira coisa eu preciso dizer que a reconciliação, ela redefine a prioridade. Será que você pode dizer isso comigo? A reconciliação, ela redefine a prioridade. Olha só o que está no versículo 3 e no versículo 4. Bom, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Então Jesus precisava de um lado para o outro. Só que, no texto aqui, vai dizer que no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por algum motivo, era necessário para Jesus algo que não era tão necessário para as outras pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem era tão necessário. Os samaritanos eram absolutamente rivais dos judeus.
Existia ali um preconceito religioso, um preconceito racial, um preconceito social, onde o judeu não gostaria nem de levar o pó da cidade de Samaria para casa. Era uma rivalidade absolutamente forte, bem estabelecida, onde então os judeus deram vários jeitos de ir da Judeia para Galileia. Eles deram um jeito deles, tinham uns 2, 3 caminhos, obviamente mais longos, mas eles jamais passariam por Samaria. Então para o judeu não era necessário passar por Samaria, mas Jesus vai dizer aqui que era necessário passar por Samaria. E olha só como o ministério da reconciliação, ele vai redefinindo aquilo que a gente chamava até então de necessário. Mas para Jesus outras coisas são necessárias. Para Jesus era necessário então ir de encontro àquela que precisava se reconciliar com Deus. Para o judeu era necessário passar o mais longe possível daquela cidade, porque ele não queria se misturar, ele não queria sujar os seus pés, ele não queria levar o pó daquela cidade para casa. Mas olha só como a reconciliação, quando entra no nosso coração, ela vai moldando aquilo que a gente chama de necessário. Isso precisa acontecer na nossa vida. Imagina só um judeu lendo isso aqui. Então quer dizer que passar por Samaria é necessário, e eu estou tão distante disso, eu estou fazendo exatamente o contrário. E às vezes é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente tem uma missão de Deus, para que a gente possa executar, e a gente está chamando outras coisas de necessário. Quantas foram as vezes que eu conversei com pais jovens que acabaram de ter os seus filhos, e é fato que dá um leve desespero. Como eu vou cuidar dessa criança? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comprar fralda? E um pacote da Pampers é R$150, e um bebê recém-nascido usa 10 fraldas por dia. Ore por mim, por favor. E pode deixar sua fraldinha ali na caixinha do Pão da Vida. Rô e Carol, vocês providenciam? Brincadeira. E aí quando a pessoa fala assim, olha, mas agora vai dar certo, porque eu vou sair para a rua, e eu vou fazer acontecer, e eu entendo muito isso. Mas eu sempre falo assim, olha, você pode trabalhar, isso é muito válido, mas saiba que o propósito, a sua missão, o que é necessário mesmo agora, é que você discipule os seus filhos. Entre numa perspectiva de discipulado para com a sua casa, porque necessário de verdade não é simplesmente ganhar dinheiro, não é simplesmente ser realizado profissionalmente. Necessário agora que você teve um filho é discipulá-lo. E a Bíblia vai falar em Deuteronômio capítulo 6 que o discipulado é escrevendo a palavra do Senhor ao levantar, ao deitar, ao sentar-se à mesa, andando pelo caminho, só que é andando junto pelo caminho, porque às vezes a sensação é que os filhos estão de um lado e o pai está lá do outro lado. Ó, filho, fica bem aí, hein? Declaro sobre a sua vida que você vai ser um homem de Deus, mas não há discipulado. Não há discipulado. Se não há discipulado, não tem declaração no mundo que faça com que os nossos filhos sejam bem-sucedidos na sua espiritualidade. Pelos próximos 10 anos da vida do seu filho, você não precisa se perguntar qual é o seu propósito de vida, porque o seu propósito é discipulá-lo. Amém, meus irmãos? Eu sei que uma geração mais passada, antiga, às vezes os filhos criavam sozinho e dava tudo certo, mas a gente vive num mundo muito mal, onde com 10 anos as crianças já são hipersexualizadas, elas precisam de discipulado. E nos primeiros 10 anos, você, pai, vai ser a maior referência do seu filho. Passou disso aí, ele já vai começar a sofrer as influências dos amigos, às vezes um influencer na internet, às vezes ele vai achar que aquilo que você está falando nem é tão importante assim. Nós temos
se for parar para pensar, pouco tempo para discipular os nossos filhos. Por isso que a gente não pode abrir mão disso. E o que a gente mais vê são pessoas trocando o que é necessário. Trocando o que é necessário no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com o seu cônjuge, na sua faculdade. Às vezes você entra na sua faculdade com um propósito, mas dá 1, 2 anos e já mudou totalmente o propósito, está totalmente diferente, porque mudou o que era necessário. Às vezes você entrou no emprego, e naquele emprego você tinha certeza que Deus te colocou lá dentro, e falou assim: Deus, obrigado, eu vou ser luz, eu vou ser uma voz do Evangelho. Dá 2 meses, você já está maluco no happy hour, perdendo totalmente o propósito e dizendo: gente, o necessário para mim mudou, alterou. Quando Jesus vai mostrando para os seus discípulos que era necessário fazer algo que até então para eles não era tão necessário assim, é nessa hora que a gente fala: Senhor, me perdoe porque aquilo que eu chamo de importante o Senhor não chama, aquilo que eu chamo de importante o Senhor não dá a mínima, e aquilo que o Senhor chama de importante nem tinha passado pela minha cabeça. Às vezes a gente está focado em levar nossos filhos para a Disney, só que para isso tem que sugar a nossa alma, tem que sair de casa às 6 da manhã e voltar 11 da noite. Se você perguntar para o seu filho o que ele prefere, Disney ou uma tarde montando uma cabana, fazendo atividade, brincando de cartinha de Pokémon, com certeza ele vai fazer isso. E essa é a minha oração, que o Tito prefira isso aí por muito tempo, porque Disney está um pouco mais caro mesmo. Toda vez que ele pedir Disney, eu falo assim: Viro, vamos ter tempo de qualidade aqui, porque eu devo estar falhando em alguma coisa. Vamos brincar mais, filho. Esquece Disney. Às vezes nos nossos casamentos, eu já tive algumas infelicidades de casamentos que eu já fiz, que já foram passados pelo divórcio. Não deu nem 2 anos, 1 ano. E eu acompanhei a vida, acompanhei o esforço de fazerem as contas, conseguirem fazer uma grande festa. Mas talvez nos preocupamos demais em fazer uma grande festa, e a gente se esquece de que necessário mesmo é a gente construir o nosso matrimônio. Construir com tempo de qualidade. Necessário, o que é necessário? Nós estamos com pessoas batizando aqui. Se do ponto de vista social, profissional, sociológico da coisa, não é necessário batizar. Do ponto de vista do mundo, não é necessário se batizar. Eu vi um influenciador da internet falando que cuidar da espiritualidade depois de adulto é coisa de infantil. Porque para o mundo não é necessário mesmo. E cada vez mais as coisas vão estar distintas, diferentes. É por isso que a gente tem que ser abraçado pela voz do Evangelho, para dizer: Senhor, tem tanta voz no meu ouvido, dizendo que que são necessárias algumas coisas, mas eu sei que para o Senhor não é. Então ajuda-me a ouvir a Tua voz e fazer aquilo que é prioridade para o Senhor. Quantos desejam isso para a sua vida? Amém? Agora, em segundo lugar, a reconciliação, ela se manifesta na benignidade. Ela se manifesta na benignidade porque, olha só o que acontece então, nessa passagem. A mulher, Jesus entra na cidade de Sicar, ele se senta junto ao poço, você conhece essa canção, conhece essa história, ele se senta junto ao poço, esperando a mulher samaritana. A mulher samaritana entra no cenário e Jesus pede um pouco de água. Quando ele pede um pouco de água, ela já responde: mas como assim? Um senhor sendo judeu, falando comigo. Primeiro, o fato de um homem falar com uma mulher em público. Segundo, o fato de um judeu falar com uma samaritana. Tudo isso muito estranho para a realidade daquela mulher. E a passagem vai mostrar algo muito interessante, que é dizer que era meio-dia. Meio-dia não é lugar, não é hora de alguém
ir buscar algo no poço. Muito quente, muito calor. Imagina você meio-dia aqui em Ribeirão, saindo para fazer as coisas. Muito quente, muito calor. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava se escondendo. Porque as mulheres iam ao poço, a gente vê isso lá em Gênesis, no período da manhã. Esse é o horário das mulheres irem. Mas como ela sabia que as pessoas conheciam a sua fama, e ela não queria ser importunada, ela tinha um horário específico para que ninguém a encontrasse. Mas Jesus a encontra. Meio-dia, Jesus já estava lá, esperando por ela. Só que aí essa história, quando a gente lê, ela parece que ela tem um tom bonito, parece que ela já reconheceu o seu Senhor, e ela fala, às vezes, a gente acha que ela está falando de um jeito até meio canônico, com voz de anjo e tudo, mas não. Ela estava na defensiva, até um pouco agressiva. Se você lê, e os textos que a gente leu, justamente mostraram isso. Olha, era uma mulher, como assim? Você, judeu, eu, mulher, você, homem, eu, mulher, você, judeu, eu, samaritana, está esquisita essa história. Sabe o que ela pensou? Que ele era mais um homem que iria aproveitar da sua carência. Tanto que ela fala o seguinte, mas você não tem balde, o poço é fundo, como é que você acha que você vai conseguir pegar água? É quase que na defensiva, desconfiada, mas Jesus não era qualquer homem. Jesus era o homem Deus, que andava em misericórdia e em graça. E a sua resposta foi uma resposta ativa de bondade. Por isso que a reconciliação, ela se manifesta na benignidade. Benignidade é um dos aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A benignidade, ela é parecida com a bondade, só que ela é a bondade em resposta, a bondade ativa, ela é a misericórdia que anda, que fala, que sente, que mesmo quando recebe uma resposta, às vezes irônica, quando recebe uma fala desconfiada, ao invés de agir com violência, ao invés de agir com prepotência, ao invés de agir com orgulho, age com bondade. E é nisso que a gente vê que a reconciliação se manifesta na benignidade. Para que nós possamos ser reconciliados com Deus, o Senhor precisou abrir mão, e isso é forte, porque Ele poderia nos consumir do jeito que a gente vive a nossa vida, do jeito que a gente fala com os nossos cônjuges, com as pessoas que estão ao nosso redor. Ele poderia nos consumir do jeito que a gente vive a nossa vida, como se não houvesse um Deus. Mas a resposta do Senhor é uma bondade ativa. E a resposta do Senhor como bondade ativa me constrange e faz com que agora seja o momento e a maneira como eu tenho que lidar com as pessoas que estão ao meu redor. E aqui eu te pergunto, como você age? Como você responde? Como você se manifesta com o seu comportamento quando você é contrariado? Quando você está com uma pessoa diferente de você, que vota diferente de você, que fala diferente de você, que tem princípios diferentes de você, e às vezes você está numa posição de poder ou de autoridade sobre ela. Como você age? A maneira como a gente age vai ser proporcional à reconciliação. A paternidade me ensina muito sobre isso. Porque imagina que a gente tem filhos onde nós somos mais fortes que eles estão na nossa casa, comem da nossa comida, usam do nosso dinheiro, e a gente acha que a gente tem um poder sobre eles, mas esse poder sobre eles, ele precisa ser manifestado com mansidão. Caso contrário, ele vai ser manifestado com violência, com orgulho, com prepotência. E a mansidão é exatamente isso. Mansidão não é ser bonzinho. Mansidão é justamente o poder
sobre controle. É você ter o poder de fazer o que você quiser, porque você é mais forte, porque você manda, porque você faz aquilo e tudo, mas você age com mansidão. E isso na nossa família fala muito. Quantos casos a gente vê de violência doméstica? Homens que acham que têm o poder, mas são descontrolados. Homens que acham que têm a voz, que mandam, mas são descontrolados. Nunca conseguiremos ser agentes de reconciliação, porque quando poderíamos ter agido com benignidade, agimos com violência, agimos com prepotência, agimos com orgulho. E é nessa hora que a gente perde as pessoas. Nessa hora que a gente perde as pessoas, porque poderíamos ter aberto um caminho de graça e de favor. Sabe quando Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul, porque Saul estava o perseguindo injustamente, e Davi não fez? Aquilo é poder sobre controle, aquilo é a mansidão. Mansidão não é ser bonzinho, mansidão não é passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada, nada a ver. Mansidão é ter o poder, mas isso estar sob controle. Isso estar sob controle, isso é uma obra do Espírito Santo, tá, meus irmãos? Porque eu estou vendo que às vezes está tendo, a gente vai falando assim, nossa, meu Deus, como isso é desesperador para mim, eu não consigo isso. E é maravilhoso a gente não conseguir, porque é uma obra do Espírito Santo em nós, amém? É uma própria ação do Espírito Santo na nossa vida, que faz com que a resposta nossa seja em benignidade. Quando Jesus responde desse jeito, o coração da mulher samaritana começa a se abrir. E aí ele começa a falar, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, seria diferente esse discurso, esse diálogo você queria começar. Eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais vai ter sede. Até então essa é uma conversa de água mesmo. Estavam falando sobre água parada, água do poço, e a água da vida, mas a tradução é a água corrente. Quando ela viu isso, ela achou um bom negócio ter água corrente. Eu quero essa água corrente, nunca mais ter sede, é um bom negócio para mim. Ela começa a abrir o seu coração para isso. E Jesus fala, olha, se você soubesse. É nessa hora que a gente olha para a nossa vida, e às vezes você está numa fase da sua vida que você olha para trás e fala assim, nossa, se eu soubesse o que o Senhor poderia ter feito na minha vida, na minha juventude, eu teria corrido para os braços do Pai muito cedo. Se eu soubesse que as inquietações do meu coração, que eu estava resolvendo, ou tentando resolver com comida, bebida, mulheres, homens, dinheiro, jogo, tigrinho, o que for, fosse resolvida, essas inquietações com o Senhor, eu teria corrido para os braços do Pai muito cedo. E às vezes essa é a nossa vida. Aqui a mensagem é, será que as inquietações que são do seu coração, ou estão no seu coração, será que os seus olhos ainda não foram abertos para dizer que isso não vai ser resolvido aqui? Isso não vai ser resolvido com algo terreno. Se a gente tem filho, o maior desafio nosso é conseguir dar remédio para os nossos filhos pequenos, porque eles não querem de jeito nenhum, e você fica num desespero, porque você sabe que o remédio é tudo aquilo que o seu filho precisa, mas ao mesmo tempo, ele não entende isso. Filho, se você soubesse que esse remédio é exatamente aquilo que você precisa, eu não precisaria estar aqui, abrindo a sua boca, com a mão, na força, quebrando seus dentes. Criatura de Deus, seria muito mais fácil. E a gente fica bravo com as crianças por não aceitarem remédio, mas a gente se esquece que talvez a gente esteja doente há muito tempo
e não estamos correndo atrás do verdadeiro remédio que resolve as inquietações do nosso coração. E essa mensagem, ela não é simplesmente para novo convertido. Porque chega uma fase da nossa vida, você tem 20, 30 anos de convertido, a impressão que dá é que nada entra no seu coração, meu irmão. E você já conseguiu separar muito bem a sua missão em Deus, o seu perfil religioso e pecados onde Deus não põe a mão. Pecados onde Deus não é bem-vindo. A gente é bom em fazer isso, meus irmãos. A gente é bom. A gente é tudo esquisito. Então, a reconciliação, ela começa a caminhar pelo caminho da benignidade, da resposta em bondade ativa. Agora, em último lugar, a reconciliação, ela altera a sentença de condenação. Será que você pode pedir por favor? A reconciliação altera a sentença de condenação. Se o Miguel puder subir, por favor. E o papo, o discurso vai se desenrolando. Onde a mulher samaritana até então estava conversando sobre água. Mas Jesus entra numa conversa que parece que ele mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. Ele fala o seguinte: então vá, chame o seu marido. Vá lá, chame o seu marido. E aí ela fala o seguinte: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus fala: muito bem, você está falando a verdade, porque você já teve 5 maridos, e a pessoa que você está agora não é o seu marido. Ou seja, ela estava com o marido de outra pessoa. Ela era um instrumento de adultério de um casamento. Quando ela entende que Jesus fala isso para ela, ela responde: vejo que és profeta, porque o que você sabe, ninguém sabe. O que você sabe, muito difícil de alguém ter descoberto ou te contado. Você é um judeu, sem relação nenhuma com o nosso povo. Vejo que és profeta. Vejo que é profeta porque você percebeu que eu estou num ciclo interminável. Eu vejo que o Senhor é profeta porque você percebeu que eu tenho uma sentença de condenação. Eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo sair disso. Vejo que o Senhor é profeta porque o Senhor enxergou algo que eu demorei muito tempo para resolver. Eu não vou conseguir me libertar desse ciclo interminável. Eu não vou conseguir me libertar desse ciclo que não se encerra. Quando eu acho que minha vida vai, não vai. Quando eu acho que alguma coisa vai acontecer e agora vai dar certo, não dá. Vejo que o Senhor é profeta, e agora eu estou abrindo o meu coração para isso. Ela abre o coração para isso, tanto que logo que depois Jesus fala isso, ela pergunta: tá, onde que eu tenho que adorar? Nossos pais falaram que era no Monte Gerizim, vocês judeus falam que é em Jerusalém. Por que ela fala isso? Parece que ela mudou de assunto de novo. Mas não é. É porque a bondade e a benignidade foi entrando no coração dela, a ponto dela olhar para dentro e falar assim: eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso me consertar. Eu preciso reaver a minha vida. Me fale então, onde que eu devo prestar culto? E a adoração aqui é exatamente sacrifício. Hoje em dia não é mais necessário sacrifício de animal, mas a adoração, uma outra palavra para adoração, é exatamente o sacrifício. Me fale onde eu preciso me reconciliar com Deus. E Jesus fala para ela algo que ele não tinha falado para ninguém ainda. Ele fala o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa, não é nem lá e nem cá. Vai chegar uma hora, e já chegou essa hora, que o templo, o lugar da habitação, não vai ser em lugar construído por mãos humanas, mas vai ser uma edificação do Espírito no seu coração. E você sabe que Deus habita no meio do templo, então saiba que Deus
vai habitar no seu coração, se você aceitar a reconciliação com o Pai. É nessa hora que ela começa a ver os desenhos da sua vida, tendo uma esperança de ganharem um desenho melhor. E ela fala: eu quero isso, eu quero isso. Eu quero isso, essa oportunidade de receber Deus no meu coração, aquele que resolve as inquietações da minha alma. Eu desejo isso de todo o meu coração. Eu desejo isso porque eu entendi que eu não consigo. Eu entendi que eu sou ruim. Eu não sei se você já chegou numa fase da vida onde você fala assim: gente, eu realmente não consigo. Eu tenho uma ótima notícia para dizer. Esse é o ponto de virada na sua vida. Entender que você não consegue mesmo. Que se não for uma obra do Espírito Santo que te reconcilia com o Pai. Quantas são as coisas que talvez, se Jesus tivesse respondido as nossas orações, todas elas, talvez a gente estivesse mais distante do que a gente imaginava. Se Deus te desse tudo aquilo que você pede, será que você estaria tão em Deus assim? Porque tem tanta coisa que a gente pede para Deus que nos afasta de Deus, meus irmãos. Tem tanta coisa que a gente pede para Deus que a gente até agradece no dia que Ele dá, mas no outro dia a gente já está mais perdido que tudo. É por isso que eu gosto da frase do pastor Jonas Madureira, que ele diz: olhe para a sua fraqueza, dê um beijo nela, diga: seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Porque você me dá a certeza de que os meus desenhos são tortos, que eu consigo corrigir e no final dá errado. Seja bem-vinda, porque as fraquezas me lembram que eu preciso estar constantemente aos pés da cruz. O Kalel nasceu há 40 e poucos dias atrás, e ele foi resposta de muita oração. Ele é um sonho realizado na nossa vida. E quando ele chegou, foi uma alegria tremenda. Mas eu tinha uma preocupação, porque eu conheço as minhas fraquezas. E a minha preocupação é: Deus, que o meu terceiro filho encontre um pai tão paciente quanto o primeiro filho encontrou. Tão manso quanto o primeiro filho encontrou, ou até mais. Deus, que o meu terceiro filho encontre um pai que discipula, que tem tempo para amar, que tem tempo para colocar nos caminhos do Senhor. E eu amo essa expressão. Todo mundo que me pergunta quantos filhos eu devo ter, eu falo: quantos filhos você conseguir discipular. Se tiver algum filho a mais na sua cabeça aí, que você acha que você não vai conseguir discipular, é melhor não ter mesmo, para que a gente não jogue os filhos para o mundo criar. Quantos filhos você conseguir discipular? E essa era a minha maior preocupação, não conseguir discipular meu terceiro filho. Dito e feito, nos primeiros dias, você já sabe que é um caos, mas foi um caos absurdo mesmo. Eu estou uns 40 dias sem dormir. Tem muita diferença de 2 filhos para 3 filhos, eu não sabia não. Algumas pessoas tentaram me alertar. Muito casadinho, tem hora que um acorda, aí eu faço dormir, aí o outro acorda, aí você coloca na cama, aí o outro grita. Aí quando você vê, o sol nasceu e o cliente já está chamando. Eu falei: misericórdia, isso aqui não pode ser de Deus. E aí eu comecei a ficar muito irritado. Aí eu comecei a me perder. Eu perdi a cabeça. E eu estou aqui expondo minhas fraquezas, mas vocês não falam para ninguém não, por favor. E nem você que está nos ouvindo na internet, no mundo inteiro. Não fala para ninguém. Aí eu pirei. Comecei a ficar muito irritado, com a minha paciência muito baixa, com o meu nível de amor muito baixo, achando que os outros sempre estavam errados, eu que estava certo. E minha esposa falando: amor, tá bem não, dá um jeito. Dito e feito, eu cheguei, eu falei o seguinte: eu vou fazer
eu vou trocar os meus devocionais e eu vou começar pelas próximas semanas. Eu vou pedir para o Senhor me ajudar a ser um pai melhor, mais paciente, mais manso, controlando a minha voz, controlando a minha ira. E os primeiros dias, eu olhando para aquilo, eu falei assim, eu já li esse texto 70 vezes. Isso aqui não vai virar em nada. E aí deixando a palavra, todos os dias sem falhar, das 7 às 8, todos os dias sem falhar, das 7 às 8, deu uma semana, eu comecei a ver uma diferença absurda, algo que era impossível de eu produzir, e eu comecei a ver minha esposa falando assim, ó, agora foi legal, miserável, parabéns, agora foi bem. A gente chegava no final do dia, eu jantando com a minha esposa, eu perguntando para ela como eu fui, e ela falou assim, hoje você mandou muito bem. Aí eu falei, então pronto, estamos prontos para o quarto filho. Vamos que vamos, mulher, Deus vai dar graça. Mas foi muito bom eu olhar para a minha fraqueza, dar um beijo nela e falar obrigado porque você me coloca aos pés da cruz. E sabe, meus irmãos, só para encerrar, é algo precioso isso. E é tão precioso porque a gente realmente consegue saber que Deus consegue fazer um desenho melhor em cima dos nossos desenhos errados. Sabe o que Jesus fez com essa mulher? Essa mulher sai dessa conversa, não vai dar tempo da gente ler, mas você pode ler o capítulo 4 inteiro depois na sua casa. Essa mulher sai da sua casa, sai dessa conversa, ela volta para a sua cidade, e ela simplesmente começa, ela foi a primeira missionária que eu gosto de falar, porque ela volta para a sua cidade e ela começa a falar desse homem. E o final do capítulo 4, essa cidade se rendendo a esse Deus. Olha que loucura. Olha como é que Deus faz um desenho melhor em cima dos nossos rabiscos. Pega uma mulher que tinha uma sentença de condenação, muda a sorte dela. Nossa, desculpa, não fui eu só fiquei com muita dó de vocês tremendo. Nossa, tem uma senhora ali que tem que ver se ela está bem. Mas olha o que Deus fez através dessa vida dessa mulher. Ela converteu a sua cidade. Sua cidade passou por um avivamento. Olha o que Deus pode fazer diante da nossa sentença de condenação. Você está entendendo o que Deus pode fazer com a sua vida? O que Deus pode fazer com a sua vida? Você que se acha totalmente sentenciado a continuar nesse erro, nessa vida, nessa jornada, e acha que ninguém pode te consertar. Existe um Deus que recebe os nossos desenhos, os nossos rabiscos e faz algo melhor em cima daquilo. Você crê nisso, meu irmão? Então creia nesse Deus poderoso que cancela toda sentença de condenação, te dá uma nova vida, uma nova história, escreve um propósito de Deus no seu coração para dizer: você é uma voz do Evangelho no lugar onde você está. As pessoas podem ver e usufruir. Nós estamos aqui diante de pessoas com testemunhos maravilhosos, onde o Senhor mudou a sorte, onde o Senhor cancelou a sentença de condenação e está escrevendo uma nova história.